Boa noite, está no ar mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Aliás, NET Canal 22. Hoje, como sempre, o nosso programa vai debater alguns assuntos relacionados à política. Tudo o que está acontecendo aqui no estado de Goiás com relação às eleições 2014. Na mesa comigo vai estar o Jonas Matos, ele que é sociólogo, Ulisses Aesse, e o nosso convidado de hoje é o professor Wesley, do PSOL. Vamos conhecer um pouquinho do PSOL aqui no nosso programa e também do candidato ao governo, o professor Wesley. Professor, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. É uma honra e uma satisfação para nós do PSOL podemos ter essa rica oportunidade de discutirmos os problemas e os projetos e propostas do nosso partido para o governo do Estado. Tá certo. Jones, boa noite. Prazer receber aqui nessa mesa redonda aqui mais uma vez. Boa noite ao telespectador, nossos companheiros aí que participam da nossa discussão aqui todas as segundas-feiras, Ulisses, né, ao nosso o pré-candidato do PSOL aí ao governo do Estado. Candidato já, né? Candidato, né? Na verdade, candidato ao governo do Estado pelo PSOL. E a você, Ulisses, João Silvestre, que acompanha aí e coordena aqui o nosso programa. Uma boa noite a todos vocês. Tá certo, Ulisses Aesse, mais uma vez, agora recebendo um cara de peso, PSOL aqui, né, Ulisses Aesse? Boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto. Boa noite especial para o nosso candidato ao governo do estado de Goiás, o Wesley Garcia, professor, não é? Isso. E também para você, Jones. Olha, hoje eu vou fazer uma exceção aqui no programa. Geralmente eu mando um abraço para as pessoas no final do programa. Mas hoje para mim é um dia muito especial, porque ontem um dos maiores jornalistas do estado de Goiás, um grande técnico de futebol, um ex-jogador de futebol, e uma das pessoas que eu mais respeito e tenho o maior carinho por ele, um grande homem chamado Ney Raimundo Fernandes. Eu quero dedicar para o Ney este programa de hoje. Ulisses Aesse, o Ney é um fã incondicional seu também. Então, um abraço e parabéns para ele. Assiste o programa, fala que gosta muito de seus comentários. Portanto, obrigado. A nossa homenagem ao grande jornalista Ney Raimundo Fernandes aqui no nosso canal aberto. Professor Wesley, eu quero primeiro, claro, naturalmente todos nós queremos conhecer um pouquinho do senhor. O senhor é professor de verdade ou é só apelido? Não. Eu sou professor de formação. Eu sou pedagogo, tenho especialização em docência no ensino superior, sou professor da rede pública municipal em Valparaíso de Goiás, também fui professor da rede estadual de ensino por contrato, e fui professor também numa faculdade privada lá em Valparaíso de Goiás, local onde eu resido, inclusive. O senhor exerce a profissão de professor? Exerço, então? Sou professor, não é apenas de apelido. Né? A minha profissão, tenho muito orgulho da minha profissão. A especialidade do senhor? Eu sou especialista em docência no ensino superior. Comecei um mestrado, mas não pude dar continuidade. O senhor dá aula num dos municípios considerados um dos mais violentos também da região do entorno ali. Como é que é isso, lidar hoje com o professor, ou seja, com a profissão de professor e também com essa violência que atinge o meio estudantil? Olha, Ulisses, eu costumo falar o seguinte, eu sou de uma região conhecida como a região do entorno de Brasília, que é a terra do NEM. Nem Goiás, nem DF, ninguém de fato nunca assumiu essa região. Portanto, eu vivo exatamente na cidade, resido em Valparaíso de Goiás, que há pouco tempo a mídia nacional e internacional pontuou como a cidade mais violenta do mundo. É complicado. Ali, a educação é sucateada, a segurança foi abandonada, a saúde famigerada. É uma região complicada, abandonada, que não possui políticas públicas voltadas especificamente para o desenvolvimento dessa sociedade, que é a sociedade que forma o entorno de Brasília. O grande problema do entorno, que, aliás, na verdade, desculpa, é resultado de todo o estado de Goiás, né? Aliás, do Brasil, né? Não Isso. Vamos também querer colocar Goiás como o patinho feio do Brasil. Hoje o que ocorre no estado de Goiás é um reflexo do que acontece em todo o nosso país. Uma falta de Ulisses Aesse, políticas públicas. Jones, vocês ficam à vontade aí para conversar com o professor Wesley. Professor, o Jones. PSOL é um partido que tem, digamos, uma estrutura no Estado e também no Brasil um pouco, tenta se consolidar, se colocar no campo da esquerda brasileira como um partido que defende algumas posições que são ainda consideradas utópicas, né, sob o ponto de vista
das suas realizações, né, e das suas reais condições de serem implementadas, né? Como é que o PSOL se coloca num cenário em Goiás aqui para tentar... Qual é a proposta que o partido tem, sob o ponto de vista assim, bem prático, um Estado com as características econômicas, né, com o agronegócio? Como é que são as relações? O que pensa o PSOL num projeto para o Estado de Goiás? O que efetivamente o partido está pensando em apresentar de concreto para o povo de Goiás, para a população de Goiás, para pensar num projeto para mudar, que seja alternativa ao que está aí, já que contesta-se todas as situações, todos os grupos políticos que hoje estão aí à frente da disputa aí, dessa discussão política no Estado de Goiás. Olha, Jones, isso é importante falar também ao telespectador que está nos acompanhando. O PSOL não tenta se colocar. De fato, o PSOL está consolidado na política brasileira, e não apenas do Estado de Goiás, enquanto uma alternativa, sim, de esquerda. Uma alternativa que surgiu a partir da falência do antigo projeto maior, que era o Partido dos Trabalhadores, que já não mais defende o programa socialista, já não mais representa de fato a classe trabalhadora do país. Haja vista que tem, a nível nacional, nós temos como aliados do Partido dos Trabalhadores figuras como Collor de Mello, José Sarney, enfim, figuras nefastas para a política brasileira, Maluf, internacional. né? Paulo Maluf, figuras que não representam de fato mudança, muito pelo contrário. Representam o conservadorismo, representam a política corrupta, o atraso, uma política neoliberal que nada tem a ver com a classe trabalhadora. Agora, para o Estado de Goiás, e seguindo uma linha também nacional, junto com Luciana Genro, o PSOL apresenta não apenas uma campanha utópica, que vai vir aqui trazer teorias, porque nós não estamos nos propondo a dar aula. Eu já dou minhas aulas e dou aula na minha faculdade. Nós temos uma candidatura ao governo do Estado que vai apresentar e tem apresentado à população propostas concretas, alternativas de esquerda e socialista a tudo que está sendo colocado aí. E nessa visão e nessa linha, não existe nenhum espaço no Estado de Goiás para estarmos aliados a ninguém que foi colocado aí. A imagem que se tem hoje, por exemplo, do PSOL, do PSTU, dos partidos mais alinhados à esquerda, é aquele vamos dizer, do fundamentalismo, do xiitismo. Existe isso, por exemplo, a gente pode dizer que o PSOL é um partido xiita, ou seja, é um partido assim radical, ou não? Se adequou a essa modernidade que é a própria realidade do Brasil hoje? Olha, Ulisses, é importante colocar o seguinte, muitas vezes a esquerda é vista o seguinte: só tem ideologia, só quer discutir ideologia. Quem disse que a direita não tem ideologia? É isso que nós queremos pontuar. Exemplo, a ideologia da direita é sucatear o serviço público para justificar as privatizações. Portanto, vai vir um candidato de esquerda, e o PSOL é essa candidatura, para dizer o seguinte: nós podemos inverter. Não há necessidade das privatizações para se dar qualidade. Você pode perfeitamente fortalecer o serviço público, reestatizar, municipalizar, no caso das eleições municipais daqui a 2 anos. Portanto, o projeto do PSOL, ele vai além de uma ideologia. Não é xiismo. Nós não somos xiitas, mas nós somos radicais no sentido de buscar o problema na raiz. E a raiz do problema está na terceirização, na privatização, na precarização, que é feita de forma proposital pelos governos neoliberais de direita para justificar as negociatas, né, as alianças espúrias e a privatização em todos os sentidos. Professor, um detalhe interessante, o senhor fala no fortalecimento do Estado. A estatização é passar as empresas para se transformar em empresas públicas. Onde é que esse tipo de política que vocês do PSOL querem implantar está dando certo no mundo hoje? Olha, até para responder isso, eu quero citar um exemplo que está ocorrendo aqui no estado de Goiás. Como governador do estado de Goiás, o primeiro princípio nosso é impedir imediatamente os processos de privatizações que estão ocorrendo. E pedindo os processos de privatizações, você inicia o processo de reestatização daquilo Isso que está sendo Em encaminhado. relação às rodovias, por exemplo... As OS, por exemplo. As OS de saúde. As OS de saúde, nós vamos romper os contratos. Vamos romper os contratos porque nós temos a clareza, a compreensão que a saúde pública, com dinheiro e recursos públicos,
precisam ser geridos e administrados pelo gestor público. E isso é claro. Nós já temos alguns exemplos de como ocorre com a questão da saúde. Porque quando você privatiza a saúde, o que são as OSs? E isso é importante para você, telespectador. O processo de privatização, ele tem um resultado. O resultado é o lucro. Portanto, a saúde pública hoje, ela é vista como uma mercadoria por parte do governo. Quanto mais doentes, maior é o lucro. Professor, eu perguntei ao senhor aonde que está dando certo essa política que o senhor quer implantar. No Brasil não, ou em qualquer lugar do mundo. Onde está dando certo a saúde pública no mundo? Que dá certo, Cuba deu certo. Cuba deu certo. Claro, deu certo. Qualquer outro país da América você pode buscar. O senhor considera que Cuba hoje é um país de primeiro mundo? Olha, mas aí nós temos uma discussão. Porque aí o senhor fala uma coisa, mas eu quero saber como é que está a situação de Cuba vamos dizer assim, um país onde o povo foge, o povo quer todo mundo embora, onde não tem liberdade, onde ninguém tem uma certa estrutura, não tem liberdade política, os médicos ganham uma merreca, uma mixaria, não tem qualidade de vida. É esse o tipo de governo que o senhor pensa para o Brasil? Olha, por causa do embargo econômico criminoso que Cuba sofre. O problema aqui é a falsa democracia imposta pelo neoliberalismo. É mais ou menos assim. Se você não concorda comigo, você sofre um embargo. Você é isolado. Então tem uma discussão sobre isso. Né? Porque você pode pegar outros países da América também que está nesse processo de reestatização. O senhor fala e está dando certo. Agora, o que a gente não pode, e é compreensível, nós temos que compreender o seguinte, que alguns países que têm a coragem de fazer o processo pela reestatização, eles estão sofrendo um embargo criminoso por parte daqueles países que estão liderando o neoliberalismo pelo mundo. Os Estados Unidos, por exemplo. O senhor falou na América do Sul, por exemplo, em outros países da América. Qual você país tem a Venezuela, você tem a Bolívia. A Venezuela está numa decadência tremenda. São países, por exemplo, que hoje passam por um processo, por exemplo, de quase que derretimento, ou seja, das suas instituições, falência das suas instituições. O senhor falou em gestão pública, ou seja, colocar o gestor público como o real elemento, personagem dessa modificação aí. O senhor não acha, por exemplo, que a gestão pública no Brasil hoje, ela está assim, passando por um momento assim ruim, principalmente em relação à corrupção? O senhor não acha, por exemplo, que esse gestor público, ele pode fazer com que a corrupção aumente no Brasil? Só daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o senhor vai responder a pergunta do Ulisses Aires.